possui o maior número de titulares. Vou colocar o conceito de todos, depois explico em bloco para você que é melhor, tá? Personalíssima. Apenas o ofendido pode oferecer a queixa. Apenas o ofendido pode oferecer a queixa. Subsidiária. Subsidiária da pública. Vamos lá? Quando o Ministério Público deixa de agir, quando o Ministério Público deixa de agir no prazo legal. Quando o Ministério Público deixa de agir no prazo legal. Ok? Senhores, agora vamos para a explicação. Conceito dos três, vamos para a explicação. Começa a explicar essa, porque esta é por exclusão. O que é uma ação penal privada personalíssima? É aquele crime em que só a vítima pode acusar o sujeito. Por isso que fala personalíssima. Vem de personal, de personalizado. Só a vítima pode. Não pode o pai, não pode a mãe, não pode o CAD. É só a vítima. Ô Marciano, e se a vítima for incapaz, dane-se. Não pode o representante legal. É só a vítima. Quando ela adquirir a capacidade, se ela quiser, lembra que quando adquirir a capacidade tem mais 6 meses. Se ela quiser, pode. No Brasil, só tem um crime que é de ação penal privada personalíssima. Está lá no artigo 236 do Código Penal. Só um crime. Então, esse é fácil. Porque, se vir com outro crime que não seja este, você fala negativo. Esse crime, pessoal, ele é chamado de ocultação de impedimento para casamento. Ocultação de impedimento para casamento. Não tem o cara que não faz sexo durante o namoro porque diz que a religião dele não permite? E deixa para fazer só depois que casa e chega lá, não funciona, não tem? Entendeu? É uma situação disso aí, porque é um impedimento para casamento. Ele tinha na esperança de que se casasse, entendeu? Por isso que tem que tomar cuidado com essa determinada religião, não tem? Tá? Mas ele, não, minha religião só autoriza depois que casa. E aí? E se não funcionar, irmãozinho? Entendeu? Ora, senhores, a impotência é um impedimento, cara. Entendeu? A impotência é um impedimento. Casou, o senhor viu que saiu agora, uns 2 meses, a reportagem lá, defensoria anula casamento, tendo em vista que o sujeito é impotente. A esposa move um processo criminal contra ele, pela prática do crime descrito no artigo 236. Entendeu? Porque, Marciano, mas só se for impotente, se o cara, tamanho não adianta. Você negócio de, mas... senão, não, tamanho não, pô. Porque senão não tem, aí não vai ter vara, não vai constar. O volume de processo aí. Senhores, então, nesse caso, outro exemplo, o sujeito esconde uma doença grave. O sujeito esconde uma doença grave que, se o outro contraente soubesse, não teria casado. É crime. Entendeu? O exemplo, a impotência. Outro exemplo, escondeu uma doença grave. Crime. Ora, o CPP falou, para aí. Quem foi enganado? O cônjuge. Só ele pode entrar com a ação. Se o cônjuge não quiser, entendeu?
pode ser que num lado funcione, mas outro lado funciona. Talvez o legislador pensou dessa forma. Neste caso, só o contraente enganado, diz o 236, pode mover a ação penal. Isso é personalíssimo. Imagina, senhores, que a mulher tenha, ou a mulher ou o homem, enganado, tenha 17 anos, tá? O pai fala, filho ou filha, eu vou processar ele no seu lugar, já que você não pode. Não pode, porque é só a vítima. Pode, porque é personalismo. Tranquilo, né? Subsidiária, pessoal. Subsidiária da pública, você escreveu que é quando o Ministério Público deixa de agir no prazo legal. É bem assim, ó. O crime é seu, Ministério Público. O crime é de ação penal pública. É seu. Só que a lei coloca para você o seguinte, Ministério Público. Quando o Ministério Público recebe o inquérito policial, quando o MP recebe o inquérito policial, o inquérito termina, vai para o Ministério Público. Os senhores lembram que ele tem o prazo para agir. Lembra que ele tem um prazo de 5, 15, 10, 48 horas ou 2 dias. Esse é o prazo do MP. 5 dias se o sujeito estiver preso, 15 dias se estiver solto, 10 dias se for droga, não interessa se preso ou solto, 48 horas se for abuso de autoridade e 2 dias se for crime contra a economia popular. Está aqui. Esse é o prazo que o Ministério Público tem para agir. O promotor, o que é agir? Agir, senhores, é oferecer denúncia. Agir é devolver o inquérito para novas diligências. Agir é pedir o arquivamento. Se o Ministério Público, dentro desse prazo, não denunciou, não devolveu o inquérito para o delegado continuar investigando, e nem pediu o arquivamento, significa que ele manteve-se inerte. A prova gosta muito disso. Aí, nesse caso, ocorre a inércia. Se o Ministério ficou inerte, fica tranquila, a promotora disse para mim, fica tranquilo, Marcelo, que eu vou segurar esse inquérito seu. Não adianta, promotora, porque a lei fala que se a senhora não agir no prazo legal, ele vai contratar advogado e vai entrar com ação penal privada subsidiária. Ok? Sobre a ação penal, indica a alternativa correta. Se o Ministério Público pedir o arquivamento do inquérito policial, poderá a vítima, caso não concorde com o Ministério Público, mover ação penal privada subsidiária da pública. Falso. Porque se ele pediu o arquivamento, ele não manteve inerte. Ele agiu. E só vai abrir para você, vítima, se o Ministério Público não agir. Tá certo? Já caiu inúmeras vezes na prova perguntando se no caso do MP pediu arquivamento, se a vítima verificar que tem prova, pode a vítima acusar? Não. O sujeito vai ficar impune? Vai. O crime é dele e ele não ficou parado, tá bom? E a genérica que nós colocamos, que era por exclusão? Genérica você colocou que é aquela que possui o maior número de titulares. Senhores, na genérica, genérica significa esparramar, generalizar. Na genérica, se pode mover a ação a vítima, se a vítima for incapaz, o seu representante legal, se a vítima morrer, o CAD. Olha que interessante. Na personalíssima, se a vítima morrer, não pode o CAD. Na genérica, pode, é aquela que tem maior número de titulares. Tá bom? Vamos lá? Questões sobre esse ponto? Caiu lá para a Polícia Federal, né? Escrivão. Considere a seguinte situação hipotética. João, promotor de justiça, tendo recebido o inquérito policial instaurado para apurar o crime de extorsão mediante sequestro, promoveu o seu arquivamento, que foi homologado judicialmente. Está dizendo que o Ministério Público pediu o arquivamento e o juiz aceitou. Nessa situação, não concordando com o pedido formulado, o ofendido
entendendo que a infração penal encontra-se devidamente caracterizada no que diz respeito à materialidade e à autoria, poderá ajuizar ação penal privada subsidiária da pública. Falso. Se o Ministério Público pediu arquivamento, ele não manteve, inerte. Falso. Sobre a ação penal, é correto afirmar. Isso lá do CESP, essa da FCC. Para juiz. Na ação penal privada, se o ofendido for mentalmente enfermo, incapaz, e não tiver representante legal, o direito de queixa poderá ser exercido por curador especial, nomeado de ofício pelo juiz competente. Verdadeiro. Sujeito é mentalmente enfermo. Ele não tem família. O juiz vai nomear uma pessoa. Pode nomear até a Defensoria Pública. O prazo para aditamento da queixa será de 5 dias. Aditar a queixa, o prazo é de 3 dias. Que é isso? Sabe o que é aditar a queixa? Aditar, por exemplo, na ação penal privada subsidiária, ele contratou advogada para me acusar, porque o Ministério Público ficou inerte. Depois que ele me acusa, a juíza vai dizer, e aí, Ministério Público, o que você tem a dizer dessa acusação? O promotor lê e fala, tá boa, mas faltou um negócio aqui que eu vou acrescentar. Promotor, se você quiser acrescentar alguma coisa, você tem 3 dias e não 5 dias, tá? A ação penal pública será promovida por denúncia do Ministério Público. Está certo até aqui. Mas, nos casos de contravenção penal, poderá ser iniciada por portaria da autoridade policial. Falso. Senhores, até 1988, até a nossa Constituição Federal, era possível instaurar um processo através de portaria do delegado, quando fosse contravenção. Agora não interessa. Portaria é o documento que só instaura inquérito policial e não ação penal. Será admitida ação penal privada nos crimes de ação pública? Sim. Se esta não for intentada no prazo legal? Sim. Concedendo-se ao ofendido o prazo prescricional do crime. Falso. Não é prazo prescricional, é prazo decadente. Senhores, significa dizer que se eu roubei o colega, o Ministério Público ficou parado, abre para ele um prazo de 6 meses. Esse prazo é o decadencial. 6 meses a partir do término do prazo do MP. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer ação penal. Pode. Devendo sempre ser representada pelos seus diretores ou sócios gerais. Falso. Devendo ser representada por quem o contrato indicar. E na falta do contrato, pelos sócios gerentes. Renúncia. Outro instituto. Acabamos agora as espécies. Renúncia, estudaremos agora renúncia, perdão e perempção. Renúncia, que trem é esse? Coloca lá. É a desistência, renúncia, é a desistência do direito de queixa. Renúncia é a desistência do direito de queixa. Lembra que nós falamos que a ação penal privada, ela é regida pelo princípio da obrigatoriedade ou da oportunidade? Oportunidade. Eu caluniei o colega. Senhores, ele vai me acusar se ele quiser. Significa dizer que se eu pratiquei um crime contra ele, de ação penal privada, ele está falando para todo mundo que vai me processar. Cara, isso vai me prejudicar no concurso, vai ter investigação social. Eu o procuro e falo, cara, faz o seguinte, larga a mão disso aí, entendeu? Isso vai me prejudicar. Ele pergunta, o que eu faço? Eu falo, cara, bate num computador um documento dizendo, eu, fulano de tal, renuncio o direito de mover a ação contra o Marciano. Ele está abrindo mão, ele está perdendo o direito, porque assinou, acabou, pessoal. Assinou,
dá o que se chama de extinção da punibilidade. Você tem 6 meses para me processar, mas se você renunciar, já era. Não pode mais me processar. Ô Marciano, você me paga alguma coisa? Eu te dou um cheque predatado. Ele vai trocar, me deu a renúncia, vai trocar o cheque sem fundo, vem. Marciano, eu vou te processar. Pode processar. Na hora que o processo chegar, o meu advogado vai apresentar a renúncia, o juiz vai arquivar. Porque a renúncia não tem esse negócio de renúncia da renúncia. Renunciou, acabou. Tá certo? O que interessa para nós? O conceito já falamos, você já escreveu. O prazo, e a abrangência, e unilateral, e piriri-pará. Prazo, 2 pontos, coloca lá. Até o oferecimento da queixa. Até o oferecimento da queixa. Pessoal, é bem assim, ó. Imagina os senhores que teve um inquérito policial. Depois do inquérito policial, oferece a queixa, porque queixa substitui a denúncia. Depois o juiz recebe a queixa. Depois o juiz cita o réu. Depois o juiz marca a audiência. Depois o juiz faz a sentença. Até quando pode ter renúncia? Até aqui, ó. Ele vai falar, Marciano, se você tivesse vindo ontem aqui, aliás, Marciano, se você tivesse chegado 10 minutos mais cedo, eu podia renunciar. Só que é o seguinte, cara, o estagiário acabou de chegar do fórum, e está aqui o protocolo, vou até te mostrar, ó. Há 10 minutos foi protocolada a queixa. Opa, depois que protocolou a queixa, senhores, não pode mais renunciar. Tá certo? A abrangência, 2 pontos. Então, não caia nessa dizendo que a renúncia é possível até a sentença. Não. É até antes do oferecimento da queixa. Até o oferecimento da queixa. Abrangência. A renúncia em relação a 2 autores. A renúncia em relação a 2 autores, a todos se estende. A renúncia em relação a 2 autores, a todos se estende. Pessoal, lembra, esse item está ligado com outro. Se você quiser puxar uma seta, pode até puxar uma seta e coloca assim, ó, indivisibilidade. Claro. Ó, nós 4 aqui, ó, praticamos uma calúnia contra ela. Ela fala para a colega, ó, você eu não vou acusar, mas os 3 eu vou. Não. Se você renunciou para renuncia para todos. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Porque a abrangência da renúncia é total, não é parcial, é total, alcança a todos. Ou acusa todo mundo, ou não acusa ninguém. Unilateral, depende da vontade apenas da vítima. Depende da vontade apenas da vítima. Pessoal, um processo, ele é simbolizado pelo triângulo, ó. Vítima chama-se querelante. Réu chama-se querelado, na ação penal privada, que vai se decidir da causa por um juiz, não é assim? É. Senhores, a renúncia não depende de vítima e réu. A renúncia depende da vontade só desse lado, da vítima. Eu caluniei o colega. Ele não quer me processar, mas eu quero que ele me processe, porque ele falou para todo mundo que vai me processar. Está correndo o prazo dele. 1 mês, 2 meses, 4 meses, 5 meses. Faltando 5 dias, eu bato lá na casa dele. Ô, e aí, cara? Você não vai me processar? Não, renunciei. Não, você tem que me processar. Você falou para todo mundo? Não. A renúncia não é bilateral. A renúncia é unilateral. Mais um item aí da renúncia que não está aqui. Coloca aí, ó. Expressa. Mais um pontinho aí, ó. Né? Coloca item expressa. Estou dizendo que tem renúncia expressa e tem renúncia tácita. Renúncia expressa através
de declaração escrita. Renúncia expressa através de declaração escrita. Marciano, me paga tanto que eu não vou acusar você. Está aqui. Agora você me dá um documento dizendo que você não vai me acusar. Eu, fulano de tal, renuncio ao direito de acusar. Renúncia tácita ou expressa? Expressa. Renúncia tácita. 2 pontos. Não, nem precisa. Tá? Não, ele perguntou, precisa de autenticação? Não, não precisa. Tá? Por que não precisa? Porque se isso aí, ele me deu um documento. Depois eu recebo um processo, o meu advogado vai juntar e fala, juiz, ele já renunciou. Aí vem o advogado dele e fala assim, ó, esse documento é falso, juiz. Não é a assinatura dele, tanto que não tem reconhecimento de firma. O juiz para o processo e manda fazer uma perícia para ver se é falso ou não. Então não precisa de reconhecimento, reconhecer firma, porque no processo penal existe um instituto para isso chamado incidente para verificar falsidade documental. Incidente de falsidade documental. Senhores, tácita, conduta incompatível com o direito de queixa. Conduta incompatível com o direito de queixa. Sobre a ação penal, indique a alternativa correta. Só é possível a renúncia expressa. Falso. Você pode ter a renúncia expressa, que é um documento que a vítima dá para o cara, ou uma renúncia tácita, que é um comportamento esquisito, chamado de comportamento incompatível. Comportamento incompatível. Senhores, o cara vai casar. Eu caluniei o cara, ele quer me processar. Só que ele vai casar. Sabe o que ele faz? Ele me chama para ser o padrinho do casamento dele. Não me deu nenhum documento dizendo que me renuncia, mas chamou para ser o padrinho. E depois vai me processar? Pô, para aí, ó. Processo é uma briga. Processo é litígio. Como é que se chama o cara que você vai processar para ser padrinho do seu filho, para ser padrinho do casamento? O Código de Processo Penal entende que vocês não têm mais contenda. Vocês já se apaziguaram. Você renunciou, ainda que tacitamente. Perdão do ofendido. Perdão do ofendido. Conceito. É a desistência. Agora nós vamos assim, uma aula de penal, uma aula de processo. Uma aula de penal, uma aula de processo. Próxima aula, aula de penal. Tá? É a desistência do direito de prosseguir na ação penal. É a desistência do direito de prosseguir na ação penal. Você já começa a fazer a diferença, porque, ó, renúncia tem conceito, perdão tem conceito. Qual a diferença de renúncia para perdão? Simples. A renúncia é a desistência de dar início ao processo. O perdão, o processo já iniciou. É a desistência de continuar com o processo. Claro. Ô, cara, dá um documento aí dizendo que você não vai me processar. Ele está fazendo um perdão ou uma renúncia? Dá um documento que você não vai me processar. Não é um perdão, é uma renúncia. Estou sendo processado, ó. Está caminhando para uma sentença. No meio do processo, cara, eu vou tomar posse em concurso, bicho. Os caras vão fazer investigação social, vai ver um processo contra mim, vai dar o maior rolo. Cara, não tem como você desistir. Tá bom, vou desistir. Essa desistência dele é uma renúncia ou um perdão? A desistência que ocorre depois de iniciado o processo é um perdão. Senhores, tanto um quanto o outro é uma desistência. Só que aqui desiste de dar início. E aqui desiste de continuar. Ok?
prazo. Você pode ver que renúncia tem prazo, perdão tem prazo. Prazo até o trânsito em julgado. Até o trânsito em julgado da sentença. Processo é assim, ó. Oferece queixa, juiz recebe, faz a citação, marca audiência, sai sentença. O sujeito oferece recurso de apelação e vai embora. Vai chegar um momento que não tem mais para onde recorrer. Fala que o processo transitou em... Senhores, até quando pode perdoar? Letra A, até o oferecimento da queixa, até o juiz receber, até o juiz citar, até a defesa. Negativo. É até o trânsito em... Ô, Marciano, se você tivesse vindo ontem, cara, dava tempo. Mas hoje não dá mais, porque hoje transitou em julgado. Perdão é possível até o trânsito julgado. Transitou não pode mais, porque aí já vem um Estado executar a pena. A abrangência, terminar, perdão, ó. A abrangência. Coloca aí, ó. O perdão ofertado a um dos querelados, o perdão ofertado a um dos querelados, a todos se estende. O perdão ofertado a um dos querelados, a todos se estende, vírgula. Não gerando efeito para aquele que recusar. Tá? Não gerando efeito para aquele que recusar. Senhores, só pegar o triângulo aqui, ó. Tem um sujeito que está processando 3 caras, ó. Quem está deste lado é querelado, aqui é querelante. Quem perdoa é querelante. O querelante fala assim, ó, João, estou perdoando você. Só você, tá, João? Os outros 2 eu vou ferrar. Continuar ferrando. Negativo. Se você perdoou um, o juiz vai falar, ó, pode oferecer para os outros. Eu não quero oferecer, juiz, não tem problema. O juiz mesmo vai oferecer, porque a lei fala, o perdão ofertado a um, a todos se estende, não gerando efeito para quem recusar. Porque o perdão, senhores, ele é bilateral, enquanto a renúncia é unilateral. O perdão tem que ter o aceite dos querelados. Esse aqui aceitou, esse recusou. Esse sai fora do processo e esse continua com o processo. Agora está só ele 2. O perdão dado a um, a todos se estende, não gerando efeito para aquele que recusar. Bilateral, fechando agora, bilateral. Falta 3 minutos. Eu tenho um monte de colega que está pagando pensão por causa de 50 segundos, falta 3 minutos ainda. Entendeu? É. Bilateral, vamos lá? Depende do aceite. Depende do aceite do querelado. Depende do aceite do querelado, vírgula. No prazo de 3 dias. Depende do aceite do querelado no prazo de 3 dias. Senhores, esse cara é o querelante. Esse cara fala, juiz, eu estou ofertando perdão. O juiz não pode arquivar o processo, pessoal. Já caiu na prova perguntando se o juiz pode arquivar o processo sem escutar a outra parte. Não, porque é bilar. E se o cara quer continuar com o processo? Aqui, ó, só uma vontade, a vontade só de um lado dá. Aqui, negativo. Quem mandou você dar início do processo? Agora você tem que aguentar. Às vezes o cara quer desistir porque ele sabe que vai perder e vai sofrer uma ação de regresso. Agora quer desistir? Não, agora eu quero que vá até o final. Então, o querelado, querelante, vítima, fala, juiz, eu quero perdoar. O juiz vai assim, ó, e aí, querelado,
que você tem a dizer? O querelado tem um prazo de 3 dias para dizer se aceita ou não. Oi? Muito bem. O colega perguntou, e se o querelado ficar omisso? No caso de omissão, considerar sempre aceito o perdão. Falso. No caso de omissão, vai ficar assim, ó. Aceite ou recusa. Pode acontecer um ou outro. Pode colocar aí que eu vou explicar. Omissão. Aceite ou recusa. Aceite 2 pontos. Se o juiz advertiu, se o juiz advertiu o querelante sobre o silêncio. Se o juiz advertiu o querelante, se o juiz advertiu o querelado, porque quem aceita é o querelado, quem perdoa é o querelante. Se o juiz advertiu o querelado sobre o silêncio. Recusa. 2 pontos. Se não houve advertência. Aí explico os dois agora. Se não houve advertência. Senhores, João está processando Mané. O João falou, juiz, eu quero perdoar Mané. O juiz vai dizer, ó, isso aqui é uma intimação. Intime-se o Mané para manifestar sobre o perdão, vírgula, advertindo-o do que o seu silêncio caracterizará aceite. O Mané pega, se o Mané ficar quieto nos 3 dias, aceitou, porque ele foi advertido. Agora, João processando o Mané, juiz, quero perdoar. O juiz fala assim, ó, intime-se o Mané para manifestar sobre o perdão, ponto. Não falou da consequência. Se o Mané ficou em silêncio, significa que ele recusou. Então, se perguntar para você, e se não responder nos 3 dias? É sempre aceite? Depende. Se na intimação constou advertência, tem que responder. Porque se você não responder, vai ficar como aceitou. Se na intimação não constou advertência, e se o sujeito quer o perdão, ele tem que responder que quer, porque se ele ficar quieto, significa que ele recusou. Perdão, coloca só mais um item aqui, expresso e tácito. Não vou nem explicar para você, porque é a mesma coisa do outro. Expresso, documento escrito. Tácito, comportamento incompatível. Ele está me processando, no meio do processo, ele chama eu para ser padrinho do casamento dele. Para aí, vocês já fizeram a paz, padre. Senhores, na próxima aula terminaremos a ação penal e estudaremos prisão cautelar. Renunciou para um, foi para todo, irmão. É isso. Verdade isso aí. Clique like.